Hello, titia! Chegou minha gente para trazer o áudio do Vital do último sábado, dia 11 de maio de 2024. E o título desse áudio do Vital é A Alma Escolhe Suas Experiências. Vamos para o áudio e na sequência eu volto com os meus comentários. Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 11 de maio de 2024. Vamos trazer aqui alguns assuntos referentes ao tempo que nós estamos vivendo atualmente. Como é a última encarnação na dualidade deste planeta Terra, dentro de um sistema de provas e expiações, cada alma recebeu a liberdade de escolher o que queria experienciar nesta última encarnação. Nós vamos trazer aqui algumas informações que nós recebemos das consciências superiores, que tudo foi uma programação de cada um de nós. Obviamente que tem a escolha, o livre-arbítrio, quando surge a situação solicitada. Então, como disse alguém algumas semanas atrás, a alma fez um propósito, um plano encarnatório e pediu para passar pelo suicídio, se suicidar de fato. A resposta eu devo ter dado lá, que a alma não faz um propósito para prejudicar a sua evolução. Ela pode ter pedido a prova do suicídio, mas é uma prova a ser vencida. Ela não pediu para se suicidar, ela pediu para passar pela prova, porque ainda tinha essa prova pendente. Nós vamos ver também que o plano de alma, ele é tão perfeito que ele coloca sempre os pontos principais que ainda precisa. Lembrando que a alma, estando no mundo antes da encarnação, no mundo astral, que eu chamo de período entre vidas, no além-túmulo, ela, sem o corpo físico, tem a consciência expandida e avalia o seu passado. E faz uma autoavaliação de si mesma, a fim de que ela entenda o que ainda falta, o que precisa aprender e o que ela pode contribuir, não só para si, como para os outros, na próxima encarnação. Então nós vamos trazer o título de hoje, A Alma Escolhe as Suas Experiências. E é verdade, estamos dizendo aqui isso, porque essa informação nos chega. Se nós temos aqui entre 600 e 1.100 encarnações, a maioria estaria pronta para a ascensão. A informação que nos foi passada há alguns anos diz que todas as almas encarnadas nesta última encarnação têm chance de ascensionar. 100% das almas poderiam ascensionar. É óbvio que isso não vai acontecer, porque muitas não concluem aquilo que se propuseram. Então, talvez pouco mais de um terço, talvez metade. Não se sabe, porque agora, cada tempo que passa, cada ano, novas almas estão encarnando, praticamente todas vão fazer a ascensão, porque elas têm a condição, e aquelas que vão desencarnando que não estão prontas, já estão sendo removidas, então a porcentagem vai aumentar. Vai chegar um tempo que termina tudo e quem está aqui 100% vai ascensionar. Então, tem que fazer as contas matemáticas também. E entender que cada dia muda o gráfico. Sendo a última encarnação na dualidade da Terra, de provas e expiações, nós temos então uma gama de possibilidades. Muitas almas quiseram reencarnar novamente na última tentativa de quitar as suas dívidas, os seus resgates, e assim ascensionar. Muitas desistiram, nem encarnaram mais. A partir de 1950, nenhuma alma que não tinha nenhuma condição de ascensionar reencarnou mais na Terra, porque é o último século da transição, que nós falamos aqui que a transição dura em torno de 3 séculos. Começou por volta de 1750.
Temos sim ali por volta de 1950, 1960, uma quantidade de almas que são alguns milhões, não são muitas. Sabemos que a população da Terra está aí próximo de 8 bilhões, então alguns milhões não são muita coisa. Alguns milhões de almas reencarnaram numa encarnação compulsória, praticamente à força, como se diz. Não queriam mais nem fazer nada e chegou alguém lá e disse, olha, você vai para a Terra e se você quiser você tem chance, mas vai ter que fazer muita força. A maioria, infelizmente, não vai fazer nada, mas algumas almas vão se salvar. O restante, todas vieram por conta própria, por escolha. Muitas deixaram para a última hora os seus resgates e estão agora passando por uma vida muito dura, porque tinham muitas contas e, infelizmente, escolheram deixar para outras encarnações e chegou a última, que é esta aqui. Aí tem que enfrentar a vida mais complicada. Tudo que ela vai passar, ela pediu, porque ela pode, claro, fazer coisas boas e eliminar uma série de itens. Quando vem a prova, ela pode também escolher, aceitar, fazer o seu melhor ou se revoltar também. Tudo vai dar resultado diferente, obviamente. Muitas almas escolheram uma missão. Vir ajudar alguém muito querido e vem na mesma família, então ajudar o pai, ou a mãe, o filho, o irmão, o marido, a esposa, o sobrinho, sei lá, a comunidade. Fazer uma missão mais coletiva também. E daí elas têm uma vida bastante tumultuada, mas elas não têm karma. Mas é uma missão, a missão geralmente é espinhosa. Embora o sofrimento de quem tem a missão, ele não é uma dor tão profunda como quem tem um resgate, por exemplo, um karma negativo. Muitos têm uma missão de despertar a solidariedade, a compaixão, o respeito. Então elas vêm numa missão mais dura, elas vêm passar pela tragédia. São as tragédias coletivas, as mortes coletivas, os desencarnes coletivos. Já falei sobre isso alguns anos atrás, principalmente quando houve o desastre do avião da Chapecoense. Eu coloquei um texto sobre o desencarne coletivo. Por que que isso acontece? Sempre tem um propósito. Vai despertar algo em alguém. Nós estamos vendo agora, né? Não vamos aqui citar todos os exemplos, porque são muitos, mas sempre que há uma comoção. Por que que há comoção? Porque alguém sofre muito. A dor alheia nos toca. É como se a gente sentisse a dor do outro, talvez não na mesma intensidade, obviamente, mas a gente consegue sentir para mudar algo dentro de nós. Então essas almas missionárias que passam pela dor, elas têm, às vezes, sim, um resgate, mas também pode ser que elas não tenham resgate, seja apenas uma missão. São almas muito elevadas. Não só aquelas que desencarnam, porque aquelas que desencarnam talvez não passem nem pela dor, porque são mortes meia que rápidas, né? Sofrem menos do que uma doença, por exemplo, do que um acidente que a pessoa fica dias ou semanas todo quebrado e aí tem que sofrer a dor, o desconforto. Então a morte numa tragédia coletiva, às vezes ela é quase que instantânea, então ela não chega a trazer tanta dor para aquela alma que desencarnou, mas ela traz dor para aquelas que continuam encarnadas. Aquelas que perderam o seu familiar, aquelas que perderam a sua propriedade, o seu negócio, seus bens. Aquela que perdeu tudo que tinha, aquelas que não perderam nada, mas são atingidas de
forma indireta, como estradas que não tem mais, que era interessante, agora não tem mais muitas opções, atrapalha toda a sua vida, o seu trabalho, o escoamento do seu produto, o seu ir e vir. Aquela que perdeu seus animais, aquela que perdeu coisas dentro de casa, itens, eletrodomésticos, roupas, enfim, não vamos aqui fazer a lista completa. Essas almas que passam pela dor sem desencarnar, também elas têm todas essas possibilidades: resgate, missão, lições. Às vezes é preciso trabalhar a sua fé, porque muitas horas como estas, às vezes a fé nos falta. O desânimo, a tristeza, a dor pode provocar uma revolta. E às vezes colocar tudo a perder, todo o aprendizado. Se nós vemos as lições que isso traz, nós vemos também aquelas lições que quem não está envolvido diretamente também tem para aprender, que é a solidariedade, a compaixão. Isso é fundamental. E nós vemos agora, vamos aqui falar dos dias de hoje. E outras vezes anteriores também aconteceu isso em outros lugares, mas agora aqui está na nossa frente. Quanta solidariedade! O Brasil inteiro, países vizinhos, né, Uruguai, Argentina, que eu sei que se colocaram à disposição também, países fora daqui do Cone Sul também se colocaram à disposição, pessoas de outros países, brasileiros que estão em outros países fizeram contribuições, enfim, a solidariedade da população, da comunidade, das pessoas que não têm nem o compromisso, mas estão praticando. Por quê? Porque isso vai fazer bem para a sua alma. Talvez uma desgraça que teria que acontecer ali adiante para essa pessoa, ela quitou antecipadamente e não vai precisar passar. Olha como a providência divina é sábia. Também nós vemos aproveitadores, como foi falado no último áudio. Eu acredito que o maior crime é cometido numa hora dessas. Pessoas que fazem saques, que assaltam, que roubam, que depredam, numa hora dessas. Não contribui com nada e ainda traz esse problema. Que vai ser um problema para si mesmo. Aquele que faz isso, aquele que fica julgando, criticando e condenando e achando até, às vezes, merecido o sofrimento do outro, e até aqueles responsáveis, que são os órgãos públicos, que têm a responsabilidade de resolver agilmente, imediatamente. Quem está lá se afogando não tem tempo a esperar. Nós vimos uma imagem lá de um helicóptero tentando salvar 2 pessoas na laje de uma casa. 1 minuto. 1 minuto a mais talvez teriam sido salvos. E acabou a água levando a casa e levando as pessoas. 1 minuto é importante, não é um dia, não é um mês, como ficam prometendo. Ah, vamos achar a solução, vamos fazer não sei o quê. Não, é imediatamente. Mas quem que mobilizou imediatamente? As pessoas comuns. Aquele que arregaça as mangas, aquele que sempre contribui com tudo. Inclusive com o salário daqueles que se escondem numa hora dessas e não cumprem com o seu dever. As pessoas que estão do outro lado da solidariedade, eu sempre digo assim, é lamentável, triste e infelizmente elas estão se colocando na fila, na primeira fila das próximas tragédias. Se não é aqui, é num outro planeta. Mas é a lei de causa e efeito, foi falado isso tantas vezes. Então as almas escolhem as suas provas
e também a sua missão. Aquelas autoridades que sonegam o auxílio, porque só estão interessados no seu status e no seu bem-estar, no seu sucesso como homens públicos, eles tinham a missão. Na missão deles colocaram, eu vou passar por essa experiência, eu vou estar lá num cargo naquela época e vou fazer o meu melhor. Mas alguns fazem, outros não. Aquelas almas que desencarnaram colocaram no seu projeto servir de testemunho da tragédia para mudar conceitos, mudar a mentalidade, amolecer os corações daqueles que viram a tragédia e não passaram por ela. Aqueles que diretamente estão ligados, como os parentes das vítimas, aqueles que perderam os seus bens, fizeram um propósito de alma de quitar contas de dívidas de vidas passadas que não foram quitadas enquanto estavam vivos, não por não poder quitar, porque não quiseram quitar, por outra razão qualquer. Enfim, tem uma razão. E pode ser também, sim, uma missão. Eu vou lá e vou perder tudo para engrossar o caldo daqueles que sofrem, para que os outros se compadeçam. Por isso nós não devemos nunca colocar uma régua e dizer é isso, é aquilo. Nós temos milhares, eu diria infinitas possibilidades. Cada alma é um livro diferente. Nós temos centenas, até mais de 1000 encarnações, e em cada encarnação vivemos cada minuto, cada segundo, cada dia, cada hora, emoções, situações diferentes dos outros. Não dá para dizer que existe duas almas nem parecidas que dirá iguais. Então nós temos aqui agora a oportunidade da última encarnação, fazer o fechamento. Então, aquela situação que uma pessoa pode vir a passar em qualquer momento desta atual encarnação, a alma que está ali encarnada decidiu que queria ter aquela experiência. Isso é a informação que vem esta semana. Para que a gente tenha um pouco de orientação de consciência, porque nos momentos duros é difícil até raciocinar. É difícil se manter na calmaria até para poder ajudar pessoas que estão no turbilhão das águas, que estão no olho do furacão, né? Que estão lá no vucu-vucu, como se diz por aí. Então a experiência que a alma decidiu passar, ou porque faltava essa experiência, ou porque ela queria contribuir para que as pessoas despertassem, ou porque ela quis apenas quitar uma conta através desta forma, ao invés de passar por uma doença, por exemplo. Tem tantas formas de quitar as contas das vidas passadas. Algumas almas escolhem passar por a doença, pela miséria, pelas dores emocionais, dos relacionamentos, das profissões, do convívio em comunidade. E algumas escolhem passar por tragédias. Nós temos, quando a consciência está calma, quando o mar está sereno, nós podemos pensar, raciocinar e receber essas mensagens da nossa própria alma ou de consciências superiores e entender que a vida é maravilhosa. Por mais que tenha dificuldades, por mais que a dor às vezes é forte, quase insuportável. Mas nós vamos descobrir logo, logo que tudo era uma encenação. Uma encenação perfeita. Tanto que o sentir parecia tão real que a dor chegou ao extremo. Quando nós vemos essas tragédias, é normal
a vibração coletiva baixar. E quando baixa essa vibração, baixa a frequência do coletivo também. E atrai mais coisas negativas. Quando eu era criança, eu já escutava esse ditado popular: a desgraça nunca vem só. E de fato, depois mais adiante eu entendi que normalmente vem 3 ondas de negatividade quando chega alguma coisa ruim para individualmente ou coletivamente. Por que 3 ondas? Porque a primeira vem normalmente é aquele que é o processo que tinha que passar. Tinha que estar ali, tinha que passar por isso, estava escrito no plano de alma. Vem aquela onda negativa e o que acontece? Baixa a frequência de todos os envolvidos e do coletivo, às vezes também, dependendo do grau de abrangência daquela situação. Baixando a frequência, aquele coletivo atrai outra onda, também negativa, porque é atração. Eletromagnetismo atrai por afinidade, por frequência. Aí na segunda onda, aqueles que passaram as duas, a primeira e a segunda, normalmente eles se entregam. Eles não resistem mais, porque estão esgotados. Eles entregam na mão do universo, na mão de Deus, como se diz. E dizem: Deus tenha piedade, que seja lá o que for, não temos mais nada que possamos fazer. Quando há essa entrega, a frequência começa a subir porque quebrou a onda. E se elevando a frequência, a última onda ela é um pouco menor, ela vem para limpar tudo. E então passa as 3 ondas. Por isso é bom compreender, quando tem algo negativo, não entrar no drama, como eu já disse tantas vezes aqui. Veja o drama e não faça parte do drama. Olhando de fora, você consegue manter a frequência e a vibração mais elevada. Porque quando você coloca o foco no negativo, você vai atrair mais do negativo. Você alimenta, é como botar lenha no fogo. Você não vai apagar o fogo com lenha. Se não tiver jeito, deixa queimar, termina e se apaga por si só. Mas se você alimentar, ele vai crescer, vai continuar. O reflexo ao teu redor é tudo aquilo que você cria dentro de você. O que está lá fora está dentro de cada um de nós. Trabalhar isso individualmente e coletivamente. Eu recebi várias sugestões para fazer meditação coletiva e eu acho fantástico isso e funciona muito mais do que você possa imaginar. Mas já tem muitos grupos fazendo orações, pensamento positivo, enviando energia, enviando luz. Tem grupos das 6 da tarde, tem grupo das 9 da noite, das 8 da noite. E deve ter outros de outros horários que eu não sei, que não fiquei sabendo. Então, assim, faça a tua meditação. Não precisa nem ser naqueles horários. Faça durante o dia, quando lembrar. Você concentra, envia luz, envia amor e junte com as outras intenções. Vamos fazer o feixe de bambu. Eu não consegui organizar isso porque eu recebi tantas mensagens de pessoas desesperadas, que eu estou tendo dificuldade de atender todos. 1 minuto é importante, eu tenho mensagens que eu tenho 2 minutos entre ler a mensagem e responder. São centenas, todos os dias. Minha carga horária, que já estava em 12, 13, 14 horas, tem dias, essa semana aqui não baixou nunca de 16 horas. Não está fácil. Paro alguns momentos para o lanche, porque é preciso. Mas estamos empenhados em auxiliar. Uma palavra pode trazer o conforto para aquele que está desesperado. Não adianta fazer movimentos
mirabolantes, extravagantes, se nós não temos essa compaixão para cada um, mesmo que seja um apenas. Nós vemos ali a comoção quando é salvo uma pessoa, quando é salvo um animal. Infelizmente, muitos desencarnaram, muitos animais, muitas pessoas. Há certas possibilidades ali de o número de pessoas desencarnadas nessa tragédia agora passar de 1000, não se sabe. Tem lugares que famílias inteiras que estavam reunidas foram levadas e ninguém ficou sabendo ainda. E não vão encontrar corpos, porque corpos nesta coisa horrorosa, monumental que aconteceu ali, muitos nunca mais vão ser encontrados. Verdadeiras montanhas desceram, ladeira abaixo. Quem que vai achar corpo lá embaixo daquela coisa? Nessa imensidão das águas? Então não importa quantos, o que importa é que todos nós somos um. Um gato, um cachorro, um boi, uma vaca, uma galinha, um coelho, uma pessoa. Mas ninguém fala das árvores. A natureza, aquela floresta nativa, aquela mata tropical que ainda resta pouco nesse Brasil, ali era mata nativa. Todas aquelas montanhas lá eram mata nativa, intocáveis, e desceram rio abaixo. É uma pena, mas nós precisamos compreender que a Terra também está se limpando. A consciência da Terra é uma consciência viva, já falamos aqui muitas vezes, a consciência de Gaia, que nada mais é que a consciência coletiva de todos nós, de todos os reinos, seja mineral, vegetal, animal ou minal e os elementais. Estamos num grupo familiar, a grande família galáctica da Terra. Mesmo aqueles que vão para o exílio eram parte desta família. E não há aqui nada que mude isso, por mais divisões que tentam colocar sobre a raça humana, como sempre tentaram. Vamos focar naquilo que é positivo, vamos focar naquilo que podemos criar, naquilo que podemos melhorar, naquilo que podemos ajudar, naquilo que podemos contribuir, cooperar. Esta é a energia da nova Terra e talvez por isso esteja acontecendo tantas coisas para polir ou lapidar aquelas almas que ainda tinham umas arestas nesta questão da cooperação, da compreensão, da solidariedade, do respeito também, porque está faltando às vezes respeito, principalmente de certas pessoas, de certos grupos, de certas bandas ideológicas que a gente vê, infelizmente, da própria mídia. Um horror. Um horror. Às vezes eu me pergunto, o que mais que falta acontecer? Mas também eu me questiono, será que eu ainda preciso ver mais coisas? Mesmo não passando pela situação, ou passando, direto ou indiretamente? O que mais que eu preciso aprender? Sim, porque eu não posso apontar o dedo para os outros. Eu tenho que apontar para mim também. Até porque quando nós apontamos o indicador, nós temos mais 3 dedos apontados para nós. Pode fazer o teste. Aponte para alguém e olhe a tua mão. Então, as lições que restam, as lições que faltam, as lições da última hora. Cada alma tem um propósito e esse propósito é diferente. Parecido às vezes, se entrelaça em coletivo,
Mas cada alma sabe o que precisa passar, mesmo que nós não lembremos. Cada situação, vamos levar em conta que aquelas almas envolvidas decidiram antes de encarnar que queriam ter aquela experiência. Isso consola, e consola muito. Consola nossos familiares, nossos amigos, aqueles que perderam muito vidas e coisas. Porque cada alma decidiu passar. Porque queria ter aquela experiência. Não foi imposição. Obviamente, mesmo que seja um karma, o karma nunca é imposto, nós falamos tantas vezes isso. O karma é uma escolha da alma. Ela paga quando quer. Ah, eu não quero pagar. Essa é a última encarnação, eu não quero pagar o karma. Bom, então eu venho e tenho a chance de fazer tanto, mas tanto bem, que eu não preciso pagar o karma. Mas se eu não fizer tanto bem, eu vou ficar em dívida e eu não vou passar no saldo. Aí eu vou para o exílio. Simples. Tá tudo certo. Não tem esse negócio de obrigado a encarnar, roda de samsara, porque os escuros nos obrigaram, nos enganaram. Mas então, e a alma escolheu ser enganada naquela vida. Ou então ela escolheu ter a opção. Eu vou passar por uma situação e vou decidir, quero ser enganada ou quero sair da enganação. Tem muita gente que está sendo enganada hoje e está achando que está certo. Vai explicar isso para quem? Se não querem entender. Nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio não é você decidir ir numa festa ou ficar em casa, não é ir no mercado ou ficar em casa, não é ir no açougue ou ir na padaria. O livre-arbítrio é você decidir a tua vida encarnado e quando está desencarnado também. E quando está encarnado, as situações que você pediu vão chegar e você tem o livre-arbítrio de decidir o que você quer fazer com aquela situação. Você pediu para passar a experiência, então agora decida o que você quer fazer com aquela experiência. Quer aproveitar ela ou quer jogar ela fora? Aceita ou se revolta? Vai ter a oportunidade de fazer o bem e também de fazer o mal. Escolha. A oportunidade você pediu, está aí. Durante a vida ela vem. E não é uma só, nós temos a cada dia, a cada hora. A cada minuto, a cada segundo, nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida. Mudar o passado, trabalhando aqui e agora, mudando aquilo que precisa ser mudado. Trabalhar o futuro, mudando aqui e agora aquilo que precisa ser mudado para chegar numa situação melhor. Então é assim. Não há como a gente decidir mudar aquilo que está escrito por nós mesmos. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom, vamos lá. Eu ouvi o áudio do Vital no sábado e eu assisti um vídeo, na verdade foi uma live que a Kelrin Canedo fez essa semana com o título A Cura do Rio Grande do Sul. E interessante como as visões acabam sendo muito similares, claro, cada um dentro da sua abordagem. Essa live da Karen eu indico para vocês assistirem, porque ela falou exatamente aquilo que repetidamente eu pelo menos tenho falado aqui, da importância da gente se manter equilibrado. E se for preciso você se desligar disso, se desligue. Ai, mas eu não posso viver alienada. Tudo bem. Agora, se você acha que é preferível você se contaminar na dor, na tragédia, na desgraça, que eu não gosto dessas palavras, ao invés de preservar a tua energia até para ser útil, é uma questão totalmente sua. Ela falou uma coisa interessante na live dela que foi: eu não vi uma única imagem e uma única cena do que aconteceu, porque eu não preciso saber através de imagens, mas eu estou aqui fazendo a minha parte. Eu achei fantástico o que ela falou.
Eu falei aqui uma vez, eu vou repetir de novo. Essas cenas são repetidamente mostradas para manter as pessoas em estado de comoção, de dor, de tragédia, de revolta, porque isso que o Vital falou no áudio também acontece. Chega uma hora que você começa a querer questionar. Veja, eu tenho 30 e tantos anos de estudo na área espírita, vamos dizer assim, ou, né, de uns tempos para cá, espiritualidade. Se tudo o que eu li e aprendi eu não botar em prática agora, então não adianta nada eu vir aqui falar para vocês, gente, vamos manter a vibração. Em 2019 eu vivi um processo de luto, né, quando o Mauro desencarnou. E foi exatamente isso que eu pensei. Se hoje eu estou passando esse processo, depois de toda a bagagem que eu tenho, se eu descambar para o lado da descrença e da revolta, então eu sou uma hipócrita. Isso é o meu entendimento, tá? Como é que eu vou questionar algo que eu sei que é plano de alma? Que eu sei que é experiência que a alma escolheu? A gente está num ponto, é aquele famoso, não olhe para fora. Isso já foi falado muitas e muitas vezes e há muito e muito tempo atrás. Chegaram, não olhe para fora. Me desculpe, mas realmente não é hora de olhar para fora. Eu estou num momento em que eu preciso fazer uma escolha e a minha eu já fiz. Cada um faz a sua. Pelo nível de responsabilidade que eu tenho, inclusive diante de vocês neste canal, eu não posso me dar ao luxo de descambar para o lado de lá da força, nem que seja por um minuto. Eu estou humana. Isso não quer dizer que eu não possa. Mas se eu já sei que eu estou na condição humana e que eu posso a qualquer momento derrapar, por que é que eu vou atrás de situações que vão me colocar nesse processo? Não. Eu não vou facilitar as coisas para o lado escuro da força. Estar aqui para fazer o que eu estou fazendo exige sim que eu tome algumas medidas de cautela. E é por isso que eu sou sistematicamente chata. Quando eu digo não me mandem nada, eu não assisto, eu não vejo, eu não tenho tempo. É como o Vital falou no áudio dele, é muita gente para dar suporte, e é. Claro que eu não dou suporte para a quantidade de pessoas que o Vital dá, mas ainda assim eu dou suporte a muitas pessoas. Eu trabalho o dia inteiro. Quando não é nos atendimentos, é respondendo alguém, quando não é respondendo alguém é fazendo vídeo, quando não é fazendo vídeo é preparando material, quando não é preparando material é pesquisando alguma coisa. Então, assim, cenas de tragédia, não me mande, de governantes, não me mande. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, a cada um segundo as suas obras. O vídeo dela me fez pensar muito sobre essa questão. Que ela falou, se você está olhando tanto para essas coisas horríveis que estão acontecendo, é porque isso está dentro de você. Por que você não se conecta com a parte bela do que está... Porque tem muita coisa bonita, bonita mesmo. A própria solidariedade. A gente nunca viu um movimento tão grandioso acontecendo, né? Eu acho interessante vocês assistirem porque ela explica esse processo de cura que o Rio Grande do Sul está vivendo nesse momento. Não tem nada errado. Errado é errado porque a nossa mente é limitada. Ah, mas você está falando isso porque você está aí no conforto da sua casa. Gente, não tem ninguém ali que não tenha escolhido estar ali. Para nós que estamos distantes, a responsabilidade também é grande porque nós temos nas mãos a oportunidade de agir, de sermos úteis. E há muitas formas de ser útil. Ajudando, seja lá da forma que for. Estendendo a mão, seja doando determinado valor, seja comprando mantimentos e mandando. Carretas estão cortando esse país, né? Até mesmo de países irmãos vizinhos, para levar esses donativos. Pessoas têm trabalhado de noite, né? Para que as coisas
né, para que a ordem seja restabelecida. Eu acredito que muitas mudanças até geográficas vão acontecer naquela região. Não dá para saber porque ninguém aqui sabe de nada. A gente apenas deduz. Muitos ajudam vibrando e eu sou aquela pessoa que aposta as suas fichas no sentido de que este é um dos trabalhos mais importantes que a gente pode realizar. Eu não posso estar lá botando a mão na massa. Lamentavelmente, a minha condição não me permite. Se eu pudesse, eu estaria. Mas eu posso falar e eu posso dizer para vocês, façam aquilo que é possível fazer. Façam com amor. Façam sim no sentido de doar com todo o seu amor. Seja, gente, compaixão é a grande palavra. Não é nem a grande palavra, é a grande ação que estimula né, uma tomada de decisões, até mesmo ações muito mais efetivas. Não se engane, enviar vibrações neste momento é muito importante. Quem está nos grupos, quem está fazendo individualmente, continue fazendo. Eu tenho visto sequências de Grabovoi a todo instante, né? Para trabalhar a questão climática. Reiki, Jorei, o que for, minha gente. Nessa hora, não tem disso não. Meditação, visualização criativa, rosário, terço, o que for. A hora é agora. O que você pode fazer? Faça. Sem se preocupar se aquilo vai surtir efeito ou não. Não cabe a você isso. Tudo que é feito com amor surte efeito. Tudo surte efeito. Só o amor é real, não é isso? Então faça com amor. Essas almas, não só essas no Rio Grande do Sul, como aquelas em Brumadinho, em Mariana, no avião da Chapecoense, eu li os textos, né, que o Vital fez na época do acidente. Tantos casos que aconteceram de desencarnos coletivos, as pessoas que estavam em 2000, Natal de 2004 para 2005, naquela região da Indonésia, com aquela mega tsunami no Japão. Gente, elas escolheram estar lá. Eu vou resgatar aqui um caso de uma pessoa que eu conheço. Comecei atendendo e hoje é uma grande amiga, que é a Sandrinha Nakal. Ela morava no Japão há muitos anos atrás. Eu já contei isso em algum vídeo, não sei se nesse canal ou em outro, vou resgatar aqui. Ela morava muitos anos atrás no Japão e ela ia fazer uma viagem do Japão para Los Angeles. Só que ela tinha uma mala para despachar para o Brasil. Na hora de fazer a mala, ela pega o passaporte e coloca na mala para o Brasil, fecha e despacha a mala. O que aconteceu? Não pôde viajar do Japão para Los Angeles, óbvio, né? O passaporte estava dentro da mala para o Brasil. Horas depois, ela fica sabendo que o avião que ela pegaria do Japão para Los Angeles caiu no mar. Aí eu pergunto para vocês pela milionésima, 50ª, 70ª vez. E aí, foi sorte isso aí dela? Foi sorte ela ter colocado o passaporte? Claro que não, gente. Não era para ela viver aquela experiência. Quantas pessoas saíram do Sul dias antes? Quantas foram para lá? Eu tenho um caso aqui também de uma amiga querida, que é a Winnie, a menina do vestido azul do texto que eu fiz. Ela esteve, olha só, ela esteve em Guaíba 15 dias antes, e ela praticamente foi doente. Ela me contou que ela não estava bem, já de viagem marcada, e ela falou, eu tenho que dar um jeito de ir dessa vez, porque essa viagem poderia ser postergada por alguns dias. Quem garante que ela não iria quando tudo aconteceu? Não era para ela estar lá. Não era. Enquanto a gente não tiver amadurecimento espiritual, a gente sempre vai olhar só para a tragédia. A gente nunca vai conseguir enxergar os movimentos de ordem de fato espirituais. Vejam,
De 1950 para cá, todo mundo que encarnou tem chance de ascensionar, ou teve. Alguns até já estão na linha, né, da quinta dimensão, no plano espiritual, já desencarnaram. Outros continuam aqui. Um número reduzido teve encarnação compulsória, ou seja, você vai de qualquer jeito. E veio. Se ela aproveitou ou não a oportunidade, aí é uma questão dela. Mas ainda assim teve uma chance. A esmagadora maioria veio porque quis. E fica uma reclamação de tudo que é lado. Esse tipo de situação vem para despertar o nosso melhor, como desperta o pior em muitos. Isso que está acontecendo foi o que aconteceu com a fraudemia, é o que acontece com relação ao dinheiro, quando eu digo só torna bom quem é melhor e torna pior, né, quem já não vale muita coisa. Isso no meu julgamento, aí eu estou julgando de fato. Mas as pessoas se mostram como são, não fica uma máscara mais no rosto de ninguém, só não vê quem não quer. Eu também não tenho que me preocupar com quem está vendo e quem não está. Eu só lamento quem ainda não está enxergando, mas ainda assim acredito que terão chances de observar a verdade. Então assim, eu tenho que me concentrar no que eu posso fazer. Se eu sou útil neste momento dizendo isso para vocês, ótimo. Se eu não sou, cabe a cada um desligar o vídeo, né, e procurar alguém que esteja em sintonia com aquilo que se sente. Eu não vou mudar o que eu estou dizendo ou o que eu estou sentindo, porque números não me interessam. Me interessam pessoas. Esse tipo de situação faz a gente reavaliar a vida e faz a gente refletir sobre isso aqui, as experiências que a gente escolhe passar. Eu sempre falei, o karma pode ser esgotado por outras formas, e pode. Isso que o Vital falou eu achei fantástico. Pessoas que estão neste momento se mobilizando, colaborando com o pessoal do Sul, podem estar minimizando os seus próprios karmas, através da boa ação. Eu sempre falo da possibilidade da redenção. É isso, é fazer o bem. É fazer. Falar é fácil, é fazer. E vejam, eu não estou falando aqui de entregas de fortunas, nada disso. Quem pode fortunas, faz mesmo. Faz mesmo. Quem pode um pacotinho de arroz, faz. Quem pode um pacote de feijão, faz. Quem pode agasalho, faz. Quem pode doar R$10, doa. Quem pode doar 1 milhão, doa. Né? De preferência direto na fonte, né? Diretamente com pessoas que estão realmente trabalhando. Quem faça o que pode. Márcia, não posso nada disso, mas eu posso, né? Como o Vitor falou, tem trabalhos aí que fazem oração às 6, às 9, ao meio-dia, às 15, às 18, às 21 horas. Pode fazer? Faz. Márcia, eu não posso fazer esses horários, mas olha, tem um momento do dia que eu paro e mentalizo. Faz, meu bem. Faz. A gente agradece. A gente, que eu digo, a humanidade e a espiritualidade. Porque é disso que o mundo precisa. Inclusive, para que a gente desenvolva de uma vez por todas o entendimento de que a alma escolhe as suas experiências. Muitos de nós fizemos do karma um carnezão das Casas Bahia, né? E atrasamos muitas parcelas. Ah, depois eu pago, depois eu pago, depois eu pago, depois eu pago, depois eu pago. Chega uma hora que você tem que acertar a conta. E não é castigo, é acerto. Eu marquei uma frase aqui. O karma não é imposto. Eu sei que isso é uma polêmica, porque tem gente que acha que isso aqui é uma prisão e que nós estamos numa roda totalmente dominada pelo lado escuro da força. Se fosse assim, a gente não teria a menor chance de ascensionar. A gente não teria a menor chance de viver uma nova terra. Porque seríamos o tempo todo comandados. Eu sei que muita gente é, mas nós não somos. Como é que se explica isso? O karma não é imposto, ele foi adquirido. E da mesma forma que ele foi, a gente, como eu costumo dizer, né? A gente equilibra o que a gente desequilibrou. Este é um momento emblemático das nossas vidas, enquanto seres humanos, enquanto almas.
Porque quem ainda está vibrando na divisão, seja ela de que ordem for, não entendeu nada. Está aí uma bela oportunidade de união. Em se colocar a vida em primeiro lugar, a vida do ser humano, a vida dos animais, a própria natureza. Quando a gente, né, está no plano espiritual, o entre vidas, a nossa consciência se expande. Se expande. E aí a gente traça um plano onde a gente vai passar por uma série de situações desafiadoras. Mas por quê? Porque a gente sabe que a gente dá conta. Eu digo isso já há muito tempo. Se a gente pediu para passar, é porque a gente sabia que tinha condições de passar. É claro que estar aqui encarnado muda tudo. Muda tudo não, muda muita coisa, não muda tudo, muda muita coisa. Mas se a gente realmente entender um pouco das leis espirituais de verdade, a gente entende a vida, é o que ele falou. A alma escolheu passar pelas experiências, isso conforta. Saber que esses irmãos no Rio Grande do Sul, em outras áreas do planeta que estão vivendo também, porque a gente acha que a coisa está acontecendo só aqui, não. Tem muito lugar por aí passando perrengue. Pessoas vivendo situações dificílimas em todos os pontos do planeta. Pessoas sofrendo, escolheram passar. Ou para quitar um débito, ou por missão, vamos lembrar aqui, essas pessoas que se foram e essas que estão passando o que estão passando podem ter escolhido. Não, a gente vai lá sim para dar aos outros a oportunidade de despertarem, de entenderem a vida sob outra ótica. Ou para não ter que passar, como ele falou, né, por algo, uma doença, algo que deixasse, né, muito tempo de sofrimento, escolheram esse tipo de, entre aspas, resgate. Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa que vocês já devem estar com os pacová cheios de ouvir. Nós não sabemos de nada. Mas o pouco que nós sabemos nos dá, ou já deveria ter nos dado, o equilíbrio necessário para a gente não se abalar. Ser compassivo. Ser compassivo é olhar e agir de acordo com aquilo que eu posso fazer, sim, para tentar colaborar com aquele quadro de forma positiva. Acolher, abraçar, ajudar como eu posso. Mas eu vou bater de novo nesta tecla. Eu não posso tomar a dor do outro para mim. Porque se eu entro na dor, eu alimento o lado de lá, que vive da dor da humanidade. Aí tem gente que fala, isso é frieza. Não é frieza. Uma consciência espiritual sabe o que é isso. Uma consciência espiritual mais desenvolvida sabe o que é isso. Uma consciência, uma pessoa que está consciente, ela conhece as artimanhas do sistema. E ela sabe que tudo que o sistema faz é para provocar a baixa das energias. E nós aqui realmente não podemos nos dar a esse luxo, não. Tem muita gente que está me assistindo aqui, que eu sei que é do Rio Grande do Sul, que está vivendo os momentos, e é aquilo que o Vital falou lá no outro áudio. Pedir para que o povo do Sul vibre alto não é tão simples, mas para nós é. Nós que estamos distante, é sim. É questão de fazer. E mesmo no Rio Grande do Sul, eu tive contato com muitas pessoas que demonstraram um equilíbrio muito grande. Talvez mais até do que pessoas que estão distantes. Questionando, revoltando, batendo, como se estivesse colaborando com alguma coisa. Uma das lições disso tudo que nós estamos vivendo, além da compaixão, as possibilidades, as oportunidades, é a fé. Eu não tenho a menor dúvida de que é a fé.
bater no peito e dizer eu tenho fé, qualquer um faz. Mas a fé é provada nesses momentos. Eu acredito sinceramente que pessoas, né, muitas vezes em cima das suas casas, esperando o resgate, mantinham a sua fé mais viva do que quem estava do lado de fora assistindo. É lição pra gente. Imagine uma pessoa dessa sendo resgatada. A gratidão que ela não sente. Imagine na cabeça dessas pessoas que estão vivenciando isso de perto. E essas pessoas que eu digo, não só aqueles que perderam, né, seus entes queridos, as casas e tudo, mas quem está lá na linha de frente de resgate, vivenciando cenas muito difíceis. A vida dessas pessoas nunca mais vai ser a mesma. A nossa também não deve ser. Porque a gente precisa se melhorar todos os dias. E não é vibrando na dor que a gente vai fazer isso, não. Pelo contrário. É olhar para tudo isso, agradecer a oportunidade de ser útil, agradecer por estar numa condição de ser útil e ser útil. Da forma que for possível. Tem muitos profissionais, médicos, psicólogos, terapeutas, que se colocaram à disposição, formaram grupos e se colocaram à disposição de atender pessoas que estão nessas condições. Isso pode ser feito por qualquer pessoa. Se você tem essa facilidade de ouvir, por que não fazer isso? Formas de divulgar sempre se dá, minha gente. Então não tem essa de não sei o que eu posso fazer, sabe? Agora não permita que o boicote ou o auto-boicote, ou até mesmo o fato de você ouvir que o que você está fazendo não vai ajudar em nada, não se deixe contaminar por quem quer que seja. Gente, filtro, tá? Filtro, usa o mais potente que tiver nessa altura do campeonato. O filtro mais potente que tiver. E ouça o seu coração. Eu sinto no meu coração que eu posso fazer isso. Faça. Se é o coração que está dizendo, ele sabe bem o que está dizendo. Não se diminua, se menospreze, não se sinta menos. Faça. Haja com amor. Isso aí vai fazer toda a diferença. É o que está fazendo a diferença atualmente. Deixa eu ver aqui se ficou alguma coisa. Só para reforçar essa questão, né, que ele falou, não entrar no drama, ele tem um texto que fala sobre isso. Tudo aquilo que a gente põe em foco cresce. Então, se eu estou com a minha mente voltada, de fato, né, para o lado trágico da coisa, eu estou colaborando cada vez mais para isso. Não adianta ficar discutindo, é Harp, é não sei quem, é fulano de tal, é Beltrano. A Terra está fazendo o seu movimento de limpeza, não dá para fugir disso, gente. E se nós, seres humanos, não fizermos a nossa parte de elevar as nossas frequências, de trabalhar com uma atividade mental e emocional, energética e espiritual mais elevada, a gente vai também cada vez mais colaborar para uma psicosfera densa que vai precisar ser limpa. E essa limpeza se dá nesses movimentos. E isso não é ameaça nem castigo, é a realidade, isso já foi explicado. O que precisa mais? O que precisa? Ah, mas a maioria não sabe disso. Não interessa. Interessa pra gente que sabe. Lembra do 100º macaco? Tem um texto aqui do 100º macaco que eu vou amarrar aqui. Foi até do Silvio. Eu não vou descrever aqui, eu vou pedir para vocês assistirem. Quando se atinge um determinado número de pessoas numa mesma sintonia, isso cria uma onda e que vai reverberando e vai tocando outras pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Nós só precisamos ser o 100º macaco. Só isso. Pensando, vibrando,
falando e agindo no nosso melhor. E eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês tem total condição de fazer o melhor que vocês podem. Eu confio em vocês. E vocês confiam? Eu encerro por aqui esse áudio do Vital. Eu vou deixar amarrado a live da Keren, né? Canedo. Vale a pena. Assistam. Se vocês querem realmente ouvir alguma coisa que eleve, assistam. E vou deixar amarrado o vídeo do 100º macaco, porque é uma mensagem que também vem para nos lembrar do que nós somos, né? Enquanto potências. Tá bom, minha gente? Um abraço pro Vital. Gratidão pelo áudio, Vital querido. Silvio, um beijo para você. A Keren também, um beijo para ela, né? Que está disponibilizando, depois ela vai divulgar um trabalho que ela está fazendo com terapeutas, justamente para servir de suporte para quem está precisando. E é o que eu falo, é tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente pode fazer precisa ser feito, não importa em que proporção, não importa o que, importa que se faça. Gente, amanhã eu volto aí com mais um conteúdo, tá bom? Gratidão pela companhia, fiquem com Deus, uma semana de muita luz para todos nós. Beijo!